Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Carreira e aqui nós falamos sobre estratégias e oportunidades para você alcançar a sua promoção ou a sua mudança de carreira, sua mudança diária, com um aumento de 30% no salário. Meu nome é Valéria Batagelo e o assunto do vídeo de hoje é: você acha que você não sabe fazer outra coisa? Você acha que só o trabalho que você faz hoje é o que você sabe, o que você consegue fazer e nada mais? Do tipo, tá bom, Valéria, você está falando aí sobre ser promovida ou sobre mudar de área. Eu não sei fazer outra coisa além do trabalho que eu faço hoje. Eu sou vendedora, exemplo de sempre, né? Eu sou vendedora e eu não sei fazer outra coisa, é só isso que eu sei fazer. É sério? Só sei ser vendedora? O que uma vendedora faz? Uma vendedora atende, uma vendedora organiza, uma vendedora sabe entender os gostos do cliente, uma boa vendedora. Vamos lá, né? Vamos começar por aí. Então, enfim, a grande dúvida que acontece na cabeça das pessoas é: elas não conseguem enxergar uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de crescimento, porque elas acham que não sabem fazer outras coisas. Enquanto que, na verdade, se ela olhar exatamente para a função que ela desempenha, se ela olhar exatamente para tudo aquilo que ela faz para conseguir fazer a função dela hoje, todas as atividades que ela faz, sim, ela sabe fazer muito mais coisa além daquilo que ela imagina. Pode parecer besteira, pode parecer bobagem, pode parecer exagero, mas, gente, a solução sempre está dentro daquilo que a gente já sabe fazer. Ela não é mirabolante, não, e ela não é totalmente oposta a algo que a gente já saiba fazer ou algo que a gente goste muito de fazer. Então, essa é a primeira coisa, a primeira liçãozinha de hoje é: não ache que você não sabe fazer outra coisa de jeito nenhum. O que você talvez precise é aprimorar o seu desempenho, as suas habilidades, o seu conhecimento sobre algo novo. Então, se precisa aprimorar, precisa estudar, precisa conhecer, precisa ter mais experiência. Então, vamos começar passo a passo? A gente vai começar um item de cada vez, primeiro, como a gente sempre faz aqui, esclarecendo a diferença entre uma coisa e outra. Então, vamos lá? O primeiro passo para você saber, né, se você sabe outra coisa ou não, é entender que cada cargo tem uma qualificação exigida. Então, para você estar no cargo que você tem hoje, saiba que ele tem uma série de pré-requisitos e de qualificações específicas que a pessoa que te contratou usou para te avaliar se você podia preencher aquele cargo ou não. Então, assim, o que são qualificações para o cargo? São todas... É o conjunto de uma série de composições, né? Uma série de coisas que tem a ver com formação, tem a ver com experiência, tem a ver com habilidade, tem a ver com parte bastante técnica quando o assunto é muito técnico. Então, assim, é o conjunto de tudo isso que compõe a qualificação para um cargo. Então, vamos imaginar que um engenheiro vai ser contratado, um engenheiro para projetar parte elétrica. Então, ele tem que ser formado em engenharia elétrica, né? Engenheiro eletricista. Ele precisa, talvez, ter experiência já trabalhando com a parte elétrica em outros lugares. Então, depende do que o cargo precisa, ele sim precisa de alguns anos de experiência. Por quê? Porque aquilo que a gente aprende na faculdade não é exatamente o que acontece do mesmo jeito dentro da empresa. Então, precisa desse tempo de experiência para a pessoa saber. Ela aprendeu, na verdade, na faculdade o que são circuitos elétricos, aprendeu sobre como uma coisa combina com a outra, o que pode usar, que tipo de rede pode usar, aprendeu tudo isso na faculdade. Mas no dia a dia, como é que isso se aplica entre uma empresa que faz um tipo de componente e uma empresa que faz, por exemplo, um eletrodoméstico, né? Como é que isso é diferenciado, né? Isso, daí vem a experiência e que vem a necessidade de saber se a pessoa já passou por uma experiência dessa, para entender se aquilo que ela está te respondendo é um conhecimento técnico, teórico que ela adquiriu em uma formação, ou se é um conhecimento prático que ela aprendeu, que ela viu como funciona exatamente.
Então essa é a grande diferença sobre experiência, né, da parte ter experiência ou só ter uma formação. E aí ainda dentro da qualificação tem algumas habilidades, porque tem alguns cargos que exigem que você trabalhe muito mais em equipe do que outros, né? Todo mundo, é claro, que precisa trabalhar em equipe, quem é que não precisa, né? Vamos dizer até que, por exemplo, uma secretária de um médico, ela pode trabalhar sozinha. Não, então ela não tem equipe, não tem ninguém que trabalha ali junto com ela, mas sim, na verdade ela trabalha em equipe quando o médico chega. Ele é o chefe dela? Sim, ele é o chefe dela, mas para aquele lugar funcionar adequadamente, ela precisa trabalhar em equipe, entendendo quais são as coisas que tem que acontecer naquele lugar. Pode ser que tenha uma faxineira que venha lá uma vez por semana, então isso também são habilidades, mas ali a habilidade requisitada para se trabalhar em equipe, ela é menor do que num lugar onde você trabalha com muito mais gente e num lugar onde a sua função exige que esse relacionamento aconteça com vários departamentos. Então, se isso é uma habilidade muito específica, isso vai ser avaliado em você. Você vai ser questionado durante a entrevista, e aí tem aquela história de se preparar para a entrevista com que tipo de pergunta podem me fazer. É claro que é importante a gente saber como mais ou menos a gente vai ser abordado e como a gente deveria se comportar numa entrevista, né? Para não ir exageradamente fora do contexto. Mas não é nada que uma pergunta dessas que são feitas aleatoriamente, que normalmente na cabeça de quem está entrevistando tem exatamente a função de entender naquela pessoa como é que ela se comporta em alguma coisa, e não necessariamente se a resposta está a mais correta, ou se é a certa ou se é a errada, se a resposta certa deveria ter sido sim ou não. Às vezes não é essa a função da pergunta. Então, por isso que é importante que a gente realmente entenda o que é requisito, né? Quais são as qualificações para um cargo, para a gente entender exatamente aquilo que a gente está fazendo. Então, voltando para o nosso cargo atual, para o seu cargo atual, você precisa olhar e entender quais são as qualificações necessárias que você teve que ter, né? O que você precisou aprender, o que você precisou apresentar para poder fazer parte dele. Você já pensou nisso? Eu acho que talvez você tenha pensado quando foi entrevistado, ou nem assim, porque às vezes quando a gente está procurando emprego, a gente vai para uma entrevista, acontece da gente precisa muito do emprego, então assim, na verdade a gente se prepara para fazer uma boa entrevista, mas não necessariamente a gente se prepara para o cargo que está por vir, né, para entender tudo daquilo lá e saber se a gente está preparado realmente para fazer aquele trabalho, né? Então esse é o primeiro ponto. Esclarecida a parte da qualificação, a gente vai lá entre formação e experiência. Já falei aqui um pouquinho o que aprendeu na faculdade e o que aprendeu como experiência de outro lugar, tá? De verdade, e hoje tá de novo muito na moda. Eu sempre falo aqui, cada vídeo eu falo sobre uma moda diferente, né? Tá muito na moda já há algum tempo falar sobre faculdade não ser importante mais, sobre faculdade não servir para nada. Eu acho que cada um deve fazer a sua avaliação calma e tranquila sobre isso e entender qual é a sua posição em relação à situação. Faculdade é importante? No meu ponto de vista tá? E isso a gente já conversou, inclusive aqui em casa, o marido e eu, a gente sempre conversa sobre isso, né? Quando a gente vê esse tipo de polêmica rolando por aí, a gente sempre tenta entender e colocar como que a gente tá, qual o nosso tipo de avaliação nisso, pra gente, né, se basear com o que tá rolando aí na moda do momento. Então a onda é falar que não precisa de faculdade. A gente entende que precisa, e eu vou falar só por mim, não vou falar por ele, né? Eu entendo que precisa sim, porque para mim a época da faculdade, especialmente se a faculdade é cursada durante o período normal, que inclusive eu também acho que é muito cedo, né? Como é que uma pessoa decide qual é a carreira dela antes de entender direito como é que funciona o mercado de trabalho, né? Mas enfim, é assim que as coisas são, é assim que as coisas funcionam, então não nos cabe muito só criticar, a gente tem que entender qual é o caminho que a gente pode seguir. Então, naquela idade em que tem que se decidir sobre uma faculdade, estar na faculdade, ter uma série de regras para seguir, as notas para cumprir, os trabalhos para entregar, isso ajuda a nos preparar nessa fase de amadurecimento nosso, daqui até chegar ao nosso trabalho, até entender como as coisas são. Isso nos prepara enquanto pessoas.
sem pensar ainda na parte técnica, tá? Por que eu escolhi fazer faculdade ou não, por que eu escolhi essa profissão ou não. A faculdade em si, para mim, é um período de aprendizado, mas assim, indescritível. Eu fiz faculdade um pouquinho mais tarde, não foi logo que eu terminei o ensino médio. Então, assim, eu tive sim alguns anos de experiência para depois poder escolher, porque na época não tinha condições de pagar, simples assim, né? Não tinha condições de fazer a faculdade, então, quando eu pude fazer, eu fui lá, né, atrás. Qualquer hora eu conto essa história inteira, porque ela também é cheia de pontos aí altos e pontos baixos, né, que fazem com que a gente se forme, com que a gente amadureça. Mas enfim, na época de fazer a faculdade eu já tinha um pouquinho de experiência do que acontecia nas empresas, eu já estava em uma empresa trabalhando. Mas voltando para a necessidade ou não, no meu ponto de vista ela faz total diferença, tá? Mas hoje ela é um pré-requisito para todas as funções? Não, na verdade ela nunca foi, tem muitas funções que nunca exigiram faculdade. E tem outras funções que antigamente eram bem vistas com faculdade e hoje em dia meio que tanto faz. Então depende da experiência da pessoa. Então aí é que a gente separa se tem formação ou se tem faculdade. Então vamos lá, a formação ela é importante para cargos e para funções que exijam um conhecimento técnico específico que não tem como não ter. Então não dá para ser médico sem estudar medicina, não dá para ser um dentista sem fazer odontologia, não dá para ser veterinário sem estudar, fazer a faculdade para isso, né? Então assim, tem coisas que são intrínsecas, não tem como você assumir a responsabilidade daquele tipo de atividade se você não tiver a formação. Mesma coisa para engenheiro, para arquiteto, uma série de coisas. Agora, pensando num arquiteto, você tem como você tem como trabalhar na arquitetura, né, num escritório de arquitetura, sem ter a formação como arquiteto? Tem. Claro que uma pessoa com habilidades com desenho, que tenha formação específica, não formação teórica, né, acadêmica, mas que tenha feito cursos, por exemplo, de desenho, ela não pode ter lugar num escritório de arquitetura? É claro que ela pode ter. E aí depende muito do responsável, do dono do escritório, para ele saber se ele quer profissionais com esse tipo de perfil ou não, né? Porque se ele precisa especificamente, tecnicamente, só do desenho, ele pode escolher fazer aquilo. Uma pessoa que tem habilidades em desenho, que entregue algo muito bom para ele. Só que essa pessoa sabe que ela nunca vai poder assinar um projeto de arquitetura. Ela nunca vai poder ter o seu próprio escritório de arquitetura e entregar os seus projetos no seu nome. Nunca vai poder. Então, essa é a diferença de saber que são funções muito específicas que exigem uma formação técnica e outras que não. Outras que a experiência são suficientes. E agora, com os últimos anos chegados, com a vinda da internet para a nossa vida, com a facilidade dos trabalhos digitais, que agora, inclusive, com os 2 últimos anos, ficaram tudo muito mais fácil de acontecer. Então, quanto trabalho que antes precisavam de um escritório técnico formal e que teve que se reinventar e agora entrega tudo online, entrega tudo de uma forma muito rápida, tudo digital. Então, assim, com tudo isso que foi acontecendo, outras profissões foram nascendo. E aí, vindas disso, também não existe, inclusive não existe formação técnica, teórica para essas coisas. Existem cursos que foram desenvolvidos para suprir essas pessoas que estão trabalhando com essas coisas agora. Então, por isso tudo depende da qualificação exigida para aquele cargo que vai fazer, que vai precisar. E aí, você olha e acha que não sabe fazer mais nada além daquilo que você faz hoje, né? Você está trabalhando, tem sua formação, não tem sua formação, não importa. Então, você está trabalhando hoje no seu cargo específico. Para e pensa nele agora. Você acha que você só sabe fazer isso na vida? As outras experiências que você já teve até aqui não te levam mais para outro lugar? Então, todas as competências, habilidades, tudo o que você teve que desenvolver, a habilidade de saber falar, né? Saber falar em público, por que não? De saber fazer um atendimento de um cliente, de saber fazer um atendimento de um paciente, né? Que acaba sendo um cliente, se você for a pessoa que faz o intermédio, se você não é o médico efetivamente. As suas habilidades de organização, as suas habilidades de deixar as coisas realmente
não só na parte organizada, mas numa ordem que faça sentido para o desenvolvimento do trabalho. Se você é uma pessoa que tem uma percepção aguçada para entender isso mesmo, de início, meio e fim das coisas, que não são só aquilo que acontece com você. Se você é a pessoa que contribui para que o andamento do trabalho em outras áreas também aconteçam, você realmente acha que você não sabe fazer mais nada? Então, assim, essa é uma chamada que eu faço aqui justamente para te ajudar a entender. Isso já aconteceu comigo uma vez, quando eu estava decidindo sobre o que eu queria. Eu vou contar essa na real, tá? Alguns anos atrás, quando eu decidi vir para a internet, trabalhar na internet e desenvolver algo digital, né? Que eu queria realmente trabalhar aqui e eu já tinha em mente muito do que eu queria fazer. Eu já estava desenvolvendo paralelo um sonho, escrevendo uma coisa realmente voltada para esse fim. Eu me peguei numa situação em que eu fui olhar e falar assim, tá bom, então agora para trabalhar na internet eu preciso falar mais, então falar com uma câmera, falar com outras pessoas, eu preciso fazer isso de forma digital. Mas gente, que vergonha, eu não sei falar em público, eu não sei falar com o celular. Como não? A minha vida inteira eu trabalhei na área de recursos humanos. Tá, ponto 1 desmistificado. Segundo ponto, eu vou falar sobre o quê? Ai, não, mas eu acho que eu tenho que pensar em alguma coisa muito específica, porque olha, o que eu tô vendo que as pessoas estão falando aqui na internet, não tem nada a ver, acho que eu não sei fazer isso, não, acho que eu só sei mesmo, assim, ó, primeiro que recursos humanos eu sabia quando eu tava lá na empresa, né, então, a área de recursos humanos, quando eu mudei de área, eu fui fazer outra coisa. Eu vou falar sobre empreendedorismo, me peguei nessa dúvida. Eu tô te contando isso daqui para mostrar realmente que isso é igual para todo mundo. Todo mundo tem essas dúvidas em algum momento da vida. Todo mundo passa por isso, por essa dúvida de achar que não sabe fazer outra coisa além daquilo que já está fazendo. E aí, por exemplo, eu estava naquele momento, quando eu decidi estudar mais sobre o digital. Eu estava naquele momento como empreendedora, trabalhando com o meu próprio negócio. E aí, eu devo falar sobre o quê? Não, então eu só sei, eu estou fazendo isso agora, é disso que eu tenho que falar, não sei fazer mais nada. E aí eu tive uma conversa com uma pessoa que me olhou e falou assim, Valéria, escuta só, você não sabe fazer mais nada nessa vida, você não sabe falar sobre nada na sua vida. E aí quando a gente sentou para conversar sobre negócios, a gente entrou numa conversa sobre o dia a dia das coisas que estavam acontecendo na minha empresa, na empresa dessa pessoa. A pessoa olhou e falou assim, olha só, olha a tua desenvoltura. Você acha que você não consegue falar com uma câmera, com um celular, com alguma coisa assim? E gente, eu vou falar que assim, de verdade, tem uma desenvoltura? Sim. Eu fiz isso a minha vida inteira? Sim. Mas na hora que a gente olha para esse trenzinho desse celular, a gente começa a ficar com medo, a gente tem dúvidas sobre o que a gente deve fazer ou não deve fazer. Se a gente sabe fazer ou não sabe fazer. Porque daí a gente vê alguém falando tão bem nas redes sociais e a gente fala, gente, acho que eu não dou conta de fazer isso. Então, assim, esse é um dos medos que bloqueiam todo mundo. E eu contei esse meu exemplo pessoal para dizer que isso acontece mesmo em várias vezes na vida, não é uma vez só não. A gente sempre se coloca em dúvida. E aí, assim, o que eu fiz pro meu lado? Toda vez que eu me coloco em dúvida, isso acontece com muita frequência, toda vez que eu me coloco em dúvida, eu me coloco numa posição de mudança, de perceber o que é que eu posso fazer, o que é que eu devo fazer, para que eu consiga avançar daquele lugar onde eu estou. Ficar parada para mim não é uma opção. Desistir de avançar não é uma opção. Então, isso é muito claro para mim. Essas são coisas assim que eu não discuto de jeito nenhum. Se eu entrar numa discussão dessa com alguém me fala assim, mas então acho que você devia deixar isso para lá. Eu falo, tá bom, concordo e caio fora da conversa, porque, gente, para mim não é uma opção. Eu não vou deixar de avançar porque eu acho que aquilo ali, nossa, mas será que eu sou capaz? Tá, eu posso me questionar por alguns dias aí, ficar achando, então tá bom, se eu acho que eu não sou capaz nisso, eu sou capaz do quê? Então eu me coloco realmente frente a questionamentos muito fortes, eu comigo mesmo. Eu sei que não é todo mundo igual, então eu tô te contando para dizer que sim, todo mundo passa por isso, é normal. E a gente sempre acha que a gente não sabe dar o próximo passo, que a gente não sabe fazer outra coisa, além daquilo que a gente está fazendo. E aí a gente tem que decidir se a gente quer investir tempo e dinheiro em aprender uma coisa nova. É importante fazer isso? Para mim é.
Até porque tudo que a gente faz nessa vida, a gente está investindo alguma coisa. Ou é tempo, ou é dinheiro, ou às vezes os dois. Sempre. Inclusive se você deixa, você desiste, né? Você simplesmente se contenta em não fazer mais nada, em não mudar porque acha que a sua dúvida é maior do que todo o resto que pode acontecer, você está decidindo, aí eu diria que não investir, mas eu diria em gastar o seu tempo, gastar o seu precioso tempo fazendo mais do mesmo e continuando insatisfeito. Então, é importante decidir, né, investir tempo e dinheiro para melhorar a qualificação e aprender alguma coisa diferente? Ou alguma coisa um pouquinho melhor daquilo que eu faço hoje? É fundamental. Você quer dar o próximo passo? Eu garanto para você. Aprender é uma das primeiras coisas. Primeiro, entender que você precisa e na sequência aprender. Então, essa é a ordem óbvia e cronológica das coisas que precisam acontecer. E aí a gente pega o tempo todo pensando, né? Mas que horas que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo para estudar, eu trabalho. Chego em casa, tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar da família, tenho que cozinhar, tenho que fazer um monte de coisa, né? Todo mundo passa por isso, todas as mulheres passam por isso. É normal, não é? Inclusive quem já está em algum outro trabalho e está pensando agora no próximo passo da mudança, você está aqui também escutando tudo isso e falando assim, tá, eu já avancei um pouquinho, mas eu quero continuar avançando. Você também tem as suas rotinas, os seus compromissos e todas as outras coisas que além de tudo precisam ser combinadas de repente a estudar. Não tem tempo? Dá um jeito. Eu tenho uma frase, né, que é super famosa, que é aquela, né, de quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então a gente arruma desculpa. A gente arruma a desculpa de não ter tempo e escolhe ficar só assistindo TV, confortável, sentadinho no sofá, esquentando o sofazinho abraçado na almofada. E aí no dia seguinte acontece tudo de novo, igual sempre aconteceu. Nada diferente vai acontecer. Nada. Então, não tenho tempo? Tá bom, como é que eu faço para arrumar um pouquinho de tempo? Olha, durante a semana não dá, porque durante a semana é realmente bem puxado, eu não consigo, eu tenho uma rotina, eu tenho filhos, ou eu tenho... Não importa qual é a sua rotina, não importa, tá? Você precisa parar, avaliar e entender em que momento você consegue arrumar um pouquinho de tempo. No final de semana é possível? Por que não? Então vai de final de semana. Ah, mas eu só consigo parar, sentar, estudar alguma coisa ou ler alguma coisa às 10 horas. Tá bom, você consegue fazer isso, determinar ali meia hora, uma hora para fazer isso todo dia antes de dormir? Por que não? É o seu desejo? É importante para você dar o próximo passo? É importante para você ser promovido? É importante para você mudar de carreira? É importante para você ter um aumento de 30% no seu salário? Se tudo isso é importante, gente, está na hora de se mexer. As coisas não caem do céu. E de vez em quando acontece um evento de sorte na vida de alguém e a pessoa ganha na loteria. Tá, isso vai acontecer quantas vezes? Com quantas pessoas? Você vai ficar sentado no quentinho do sofá lá, abraçado com a sua almofada, esperando isso acontecer. Sabendo que possivelmente não vai acontecer, né? Mas vai que aconteça. Então tá, gente, tudo é escolha. Lembra? Eu sempre falo isso, tudo é escolha. Quem decide, quem é dono da sua carreira, quem é dono da sua vida, quem é dono de tudo que você tem, que você pode ser, é você mesmo. Então, na minha vida, na minha decisão de mudança, quem manda sou eu. É claro que eu preciso de apoio, é claro que eu preciso de ajuda, é claro que eu preciso contar com outras pessoas para fazer as coisas acontecerem. Mas quem decide sou eu. Quantas e quantas vezes eu vou conversar com as pessoas, né? E isso desde sempre, tá? Eu vou conversar com as pessoas e contando como é que tá. E aí a gente se empolga, porque realmente, às vezes, naquele dia a gente tá mais cansado e começa a contar. Mas então eu tô fazendo isso, e isso. Fala, nossa, mas coitada de você, tanta correria, né? Aí, quando eu volto pra casa, eu escuto aquilo, eu volto pra casa, eu começo a ficar brava, eu falo, por que eu fui abrir a minha boca? Não é coitada de mim. Quem fez a escolha de passar por tudo isso aqui sou eu. E se você está trabalhando hoje e não encontrou ainda um norte para falar assim, olha, eu vou melhorar tal coisa na minha vida, pare e pensa agora. Você quer melhorar? Como é que você vai fazer isso? Para de deixar as outras pessoas avaliarem por você
e olharem para você e falar, nossa, coitada, como a vida dessa pessoa é corrida. Ela não tem tempo nem de assistir uma série no Netflix. Oh, que vida difícil essa de adulta, né? E quem é que vai fazer essa escolha? Essa escolha é só sua, não é minha, inclusive. Eu venho aqui, eu conto sobre o que eu sei, eu ensino sobre o que eu sei. E eu te digo o que é que você pode fazer. Agora, escolher por você, eu não consigo, né? Então, de novo, eu divido sim as coisas quando eu tenho planos, quando eu quero fazer alguma mudança, quando eu quero estudar algo diferente. É claro que eu divido tudo isso, divido isso com o marido. Converso sobre isso, sobre tudo com ele, né? Sobre essas coisas quando eu tô com vontade de fazer algo diferente. É claro que eu converso. E é claro que ele dá a opinião dele. E pode ser que em algum momento a opinião dele seja, viu? Mas você já não tá com bastante coisa, você vai pegar mais uma? Eu falo, vou, porque eu acho que faz sentido. Ele fala, tá bom. Até porque eu já estabeleci isso com ele. Por quê? Porque eu já disse pra mim, e já contei pra você agora há pouco aqui, que quem decide as coisas da minha vida, da minha carreira, sou eu. Então ele já sabe que isso é importante pra mim. Eu já combinei com ele que isso é importante pra mim. Então quando eu chego nesse ponto e ele me pergunta, porque é importante que ele me questione pra saber se eu tô no caminho certo. Tá, com tudo isso que tá acontecendo, você acha que dá pra pegar mais isso pra fazer? Eu falo, dá. Vai ser mais cansativo, vai doer um pouquinho mais, mas eu acho que dá porque eu acho que isso é importante pra mim. Então tá tudo bem, então vai lá. Então sou eu que tomo as minhas decisões. Então não deixe. Falar que você não avançou porque alguém não deixou, porque ninguém te deu oportunidade, porque você não conseguiu estudar. Chega dessa história. Chega de mimimi, porque aqui a gente sabe e pode escutar. Qualquer pessoa que vai contar uma história de que conseguiu alguma coisa na vida, ela tem momentos terríveis em que ela teve que dormir muito pouco, ficar sem comer, alguma coisa aconteceu com ela. Não tinha dinheiro para fazer as coisas, é normal. E por que é normal? E por que a gente se encanta quando a gente escuta uma história dessa e fala, nossa, mas que história tão inspiradora. Coitado, passou por tudo isso. Gente, porque não é fácil. Não é fácil fazer alguma coisa fora do comum. Não é fácil fazer mais do que os outros. Mas, de novo, a escolha é de quem decide avançar. Vambora? Então, vambora. Vamos passar para o próximo item, porque, o negócio tá esquentando. E aí, a gente fala o seguinte. Tem alguma coisa bem importante que a gente vai aprendendo logo, pelo menos eu fui aprendendo, né? Apesar de ter começado, e eu falo disso de vez em quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos, eu não tinha realmente uma pessoa que estivesse do meu lado me dando conselhos profissionais. Então vamos para ficar mais fácil para todo mundo entender. Eu sei que isso não é uma regra de que vai ser sucesso, tá, gente? Só tô dizendo que assim, ouvir isso de alguém que já está nesse caminho talvez ajude. Então vamos imaginar que o pai seja advogado e o filho também vai estudar direito. É mais fácil o pai dar conselhos para o filho no sentido daquilo que ele está estudando. Olha, então depois que você terminar, se você vier trabalhar no escritório, é assim que funciona. Isso que eu quero dizer, tá? Então assim, eu não tinha uma pessoa por perto me dizendo exatamente, procura um emprego agora, procura um emprego nessa área, começa por aqui, faz assim, faz assado. Não tinha. Tá? Eu fui aprendendo as coisas sozinha, fui aprendendo as coisas de acordo com o que pediam no trabalho. O que pediam no trabalho eu fazia, é assim que funciona, entendi agora, saquei, então agora vou fazer desse jeito. Então foi assim que funcionou. E aí eu comecei a entender e aprender depois de alguns anos que networking nessa vida é fundamental. Eu não sou a pessoa mais expansiva e conversadeira da vida, eu não sou a pessoa mais exposta socialmente possível. Eu nunca fui a pessoa de dentro da empresa que estava em todas as festas, que estava em todos os cafezinhos batendo altos papos com todo mundo. Nunca fui essa pessoa. Eu sou muito mais introspectiva, eu sou muito mais de ficar na minha. Mas os relacionamentos que precisam acontecer, eles têm que acontecer bem feitos. Então, assim, minha rede de network sempre foi muito grande. Eu tenho, até hoje, contato com pessoas que eu trabalhei em vários lugares. Contato como, Valéria? Você conversa direto com eles? Vocês vão em festas? Vocês se encontram por aí nos lugares? Não!
Eu tenho o contato da pessoa, eu converso com ela às vezes pelas redes sociais. Então, esse networking de se fazer bem visto, de estar bem visto o tempo todo é importante. E isso, de novo, não é construir um personagem, não é construir uma pessoa. Então, assim, já estou deixando claro aqui que eu não sou essa pessoa socialmente toda aparecida. Não sou a pessoa que vai ser reconhecida por isso, não. Mas eu vou ser lembrada como a pessoa que estava ali dedicada, que estava presente na conversa, que estava dando atenção para a pessoa com quem estava, com quem conheceu, que é a pessoa que vai explicar algo que foi perguntado. Eu vou deixar o rastro de boa impressão sobre aquilo que eu quero fazer com as pessoas com quem eu conviver. Então, isso é fazer um bom networking, isso é manter um bom relacionamento com as pessoas, porque você sempre, em qualquer lugar. Eu posso te dizer o seguinte, eu não sei se ele vai escutar isso um dia, né? Quem sabe? Mas o meu segundo patrão, hoje ele é meu amigo. E olha só, eu era uma menina quando eu tava, uma menina, né? Pensando hoje, depois de tantos anos, sim, eu era uma menina ainda, começando a aprender sobre a vida, começando a aprender sobre as coisas na carreira. E ele era meu patrão, ele estava me dando as coordenadas sobre as coisas que aconteciam. E depois de tantos anos eu olhar para isso e falar, olha, ele ainda faz parte da minha rede de relacionamento. E dizer que mais do que isso, a gente hoje conversa como amigos, quando dá para conversar, né? Porque, enfim, cada um tem a sua vida e a gente se fala, sei lá, uma vez por ano. Mas isso ainda acontece. E isso não é fantástico? Saber que as coisas acontecem? É fantástico saber que a gente pode manter situações assim, relações duradouras, independente do tempo que a pessoa vê. De vez em quando alguém me acha em algum lugar e fala, Valéria, mas hoje você saiu da área de recursos humanos, está trabalhando, tem sua própria empresa? Tenho. Alguém que trabalhou comigo, sei lá, 10 anos atrás. Mais de 10 anos, né? E isso sim é manter um bom networking. Então é claro que isso precisa ser mantido, e de novo, não como um personagem, mas como alguém real que você é. As pessoas precisam lembrar sempre de você por aquilo que você é, de verdade. E se isso acontece, sensacional, porque você sempre vai ter alguém de referência para te ajudar nos próximos passos. E naturalmente, sem precisar pedir. E aí, outra coisa que pode acontecer, e eu diria para você que é uma coisa que é para ontem. E é assim que você também forma a sua aparência profissional, é assim que você se constrói como um profissional. Você precisa começar a aprender coisas diferentes. Então, você quer crescer? Já decidiu. Você está aqui escutando é porque você quer, né? Você quer ser promovido, você quer mudar de carreira, você quer ter aumento de salário. Sim, você quer. Então, você está aqui comigo é porque você quer. Então, você precisa começar a aprender coisas novas. Mas, Valéria, eu vou aprender sobre o quê? Sobre o que faz sentido para o próximo passo que você quer dar. Tem como eu dizer aqui exatamente, faça esse curso ou faça essa outra coisa que aqui é o próximo passo para a sua promoção? Não! Porque para cada um é muito específico. Podem ser só habilidades, pode ser formação específica profissional. E essa é a melhor forma. Então, se você quer ter sua promoção, se você quer mudar de carreira, né? Se você quer ter seu aumento de 30% aí no seu salário, você precisa hoje começar a aprender uma coisa nova. Você precisa hoje decidir que você quer aprender uma coisa nova e entender o que é que você precisa aprender. Sobretudo, habilidade, formação técnica, comportamento, relacionamento, por que não? Se isso fizer parte do seu próximo passo. E saber sobre outras coisas, é muito importante. A gente faz relações o tempo todo na nossa cabeça de assuntos que às vezes a princípio não se combinam. Mas eu sou dessas que aprendo muito ouvindo. Eu sempre fui essa pessoa. Eu gosto muito de anotar as coisas os insights que eu tenho. Então sempre tem um caderno junto comigo, gente, porque às vezes eu termino de fazer o vídeo aqui e corro pra cá anotar alguma coisa que eu acabei de perceber. Eu tô escutando alguma coisa, tenho uma ideia, eu preciso anotar. Eu sou essa pessoa que precisa anotar. Eu já sei disso. Mas eu sou uma pessoa que aprende muito ouvindo, e aprende muito ouvindo, inclusive com exemplos.
né? E aí acontece muito de aprender. Às vezes eu tô assistindo uma série, um filme, alguma coisa, e eu vejo, tô, sei lá, assistindo uma série ou um filme sobre a Segunda Guerra. Mas aconteceu alguma coisa lá de uma relação de uma pessoa num nível hierárquico diferente da outra, que acontece uma sacada tão grande que eu percebo aquilo e aquilo faz sentido para mim, para o meu dia a dia. Então eu faço essa transformação de informação, né? Essa relação de informação que eu recebo com aquilo do que eu tenho que fazer. Então assim, se isso para você não é tão comum, tente exercitar isso. Isso também é aprender. Então, como é que você vai aprender aquilo que você precisa para fazer algo diferente? Você tem que decidir, dentro do seu plano, traçar as metas e entender o que é que você precisa e que jeito que você precisa aprender isso. Às vezes é muito mais simples do que você espera. Às vezes você está aí parada há tantos anos achando que não vai conseguir, porque você acha que é muito complicado. E às vezes não é. Já pensou nisso? Então agora eu vou contar, para encerrar o vídeo de hoje, que já tá ficando compridinho, para encerrar esse de hoje, eu vou contar um exemplo meu que aconteceu comigo, sobre como aprender algo novo no lugar onde você já está. Então assim, eu nunca fui a pessoa acomodada que consegue terminar, falar, tá bom, acabei aqui, acabei meu trabalho, cruzo os braços e espero. Eu não tenho muita paciência para esperar os outros só terminarem, esperar os outros estarem prontos. Não sou essa pessoa, não. Eu tô sempre em movimento. E aí o que aconteceu foi, num dos meus trabalhos, quando eu fui pela primeira vez, era uma continuação do meu primeiro emprego numa uma empresa maior que não era um escritório onde eu trabalhava só com departamento pessoal, tá? Depois eu explico isso melhor qualquer hora dessas, mas na primeira empresa que fazia um outro tipo de serviço e uma das áreas era a área de recursos humanos. Eu fui para lá, trabalhar lá. Eu vim da área de departamento pessoal, mas naquela empresa eu fui contratada para fazer o intermédio da parte de seleção, né? Quando você recruta alguém para trabalhar. E a parte que ia para a parte do departamento pessoal. Então, eu recebia as pessoas, eu pedia os documentos dela para poder registrar, eu pegava tudo, conferia, marcava exame médico, a pessoa voltava, entregava tudo para mim, eu colocava tudo na ordem. Então, tinha toda uma sequência de trabalho que eu tinha que fazer e entregar isso para a pessoa que dava sequência no processo, tá? Registrar a pessoa efetivamente, eu já sabia como funcionava, porque eu já tinha trabalhado no escritório, então eu sabia que tinha que pegar aquela documentação e que precisava entrar aquilo num sistema para depois calcular a folha de pagamento, isso eu sabia, tá? Só que numa empresa onde tudo acontece ali dentro, que tem muito mais funcionários ligados àquela empresa, a dinâmica é muito diferente. É diferente do que você fazer serviços para uma outra empresa em que você não tem relação com os funcionários não vêm até o seu departamento para conversar com você. Então, naquele momento era isso que eu vivia, eu fui contratada para essa função específica. E o que aconteceu ali como exemplo de como é que eu aprendi outras coisas? Gente, eu não queria ficar a vida inteira separando documentos. E aí, quando eu terminava o que eu tinha para fazer, eu ia lá procurar outra coisa para fazer. Então, um dos exemplos que eu lembro claramente aqui era, uma das épocas tinha férias coletivas, então tinha que calcular férias para muita gente. Então, tinha uma pessoa que só fazia férias naquele departamento. E aí, naquele momento, eu fui lá e perguntei, olha, então, posso te ajudar em alguma coisa? Tipo, não, você não sabe. Tá, eu não sei calcular o que você está fazendo, mas alguma coisa, eu tô vendo que você está na correria, eu posso te ajudar com alguma coisa que você está fazendo? Aí ele falou assim, tem esses papéis para separar, tipo, os papéis das férias saindo depois. Falei, tá bom, daqui que eu faço. Nossa, mas você vai fazer isso, separar, né? Você pode pensar nesse momento. Sim, eu fui lá separar. Eu fui entender que tipo de documento saía dali, eu fui entender qual era a sequência necessária daquele documento, então, que papel vinha na frente do outro, por que ele fazia sentido, por que daí tinha que estar os dois ali separadinhos. Aprendi sobre isso. Quando ele estava fazendo conferência, numa segunda oportunidade em que eu fui ajudar, eu fui lá entender, o que você está conferindo? Eu estou conferindo se está saindo aqui a média de cálculo de hora extra. Você consegue me ajudar a olhar essa linha aqui, só essa linha? Consigo olhar. Me explica o que você precisa ver que eu consigo olhar. E enfim,
Assim foi passando o tempo e eu fui aprendendo sobre essas coisas que precisava, que eu podia ajudar nas horas que eu tinha um tempinho livre. E às vezes o meu tempo não estava totalmente livre, porque como eu tinha entendido que eu podia ajudar e aprender outra coisa diferente, eu calculava o meu tempo para poder ajudar na hora que ele precisava e depois voltar para a minha atividade. Aí você pode me falar, mas Valéria, para que isso? Para quê? Porque quando ele precisou sair de férias, precisavam contratar alguém temporário para fazer aquele serviço, porque a empresa não podia parar. E nessa hora eu falei, não, eu consigo fazer, eu dou conta. Porque eu sei fazer. Nossa, Valéria, mas daí você assumiu 2 trabalhos, você fez o seu e fez o da outra pessoa que estava de férias? Eu fiz. E com a maior naturalidade. Por quê? Porque eu aprendi mais um serviço e eu sabia que aquele serviço inteiro eu dava conta, porque pelo período das férias dele eu fui responsável por todo o processo. E isso me ajudou de alguma forma? Claro que sim. Na outra empresa, quando eu fui para uma outra empresa e se a necessidade específica era saber também sobre outros processos da área de RH e de departamento pessoal, eu sabia perfeitamente como é que calculava umas férias, como é que separava a documentação, como é que entregava, como é que explicava isso para o funcionário. Isso foi útil? Foi extremamente útil. Então, como é que a gente pode aprender? A gente pode aprender ajudando outras pessoas perto da gente que fazem coisas diferentes. E a ajuda naquele momento tinha intenção de tirar o lugar da pessoa que estava ali? Não, tanto que a pessoa deve continuar lá até hoje. A intenção era aprender, porque isso foi muito útil para mim depois. Isso foi útil quando eu precisei desse conhecimento em outro momento, em outra empresa, e isso me ajudou a crescer. Então é assim que funciona. Se você não sabe por onde começar, presta atenção, dá uma olhadinha do seu lado, vê se você pode ajudar alguém a aprender uma coisa nova. E começa já, começa amanhã. Por que não? Começa, eu garanto que vale a pena. Eu garanto que daí vai entrar na sua listinha aí como os objetivos dos próximos passos, para que você consiga de verdade sua promoção ou para que você consiga mudar de carreira e ter aumento de 30% no seu salário. É uma boa, não é? Então, gente, hoje era isso que eu queria contar para vocês. Contar esse exemplo todo de como é que a gente pode aprender uma coisa nova. Como achar que não sabe fazer outra coisa não faz o menor sentido, porque a gente sempre sabe, a gente sempre pode associar aquele conhecimento para crescer mais um pouquinho e para direcionar como é que a gente vai trilhar o nosso caminho aí para ser de mais sucesso, para a gente alcançar aquilo que a gente está definindo como meta agora. A partir do momento que você já decidiu que você quer mudar, que você não quer continuar parada só no lugar onde você está. Então, obrigado pela companhia. Eu te vejo no próximo vídeo com um novo assunto. Tchau, tchau!